Continuando o nosso estudo a respeito dos mantras, ou seja, esses fonemas sagrados que acompanham a história da humanidade e dos buscadores da luz, hoje nós vamos falar sobre um aspecto relacionado com a palavra e os sons que antecede a mantralização, visto que a mantralização é uma ciência sagrada que tem seus princípios e seus métodos. Mas nos dizem os grandes mestres da humanidade que antes de que nós possamos ou tenhamos a capacidade de mantralizar, nós necessitamos estar muito integrados e sermos praticantes ativos da vocalização. Então nós devemos separar o que é a mantralização, ou seja, o emprego da palavra através dos mantras, e o que é a vocalização, que vem a ser o emprego, ou seja, a nossa vontade direcionada para a prática de 7 vogais, que tem um aspecto importante que repercute em todo o nosso organismo interno, quanto no organismo planetário. Então, esotericamente falando, e quando dizemos esotericamente falando, dentro da sabedoria oculta, daquilo que está oculto aos olhos da carne, nós sabemos que existe no universo 7 vogais. Aqui nós sabemos que na gramática ordinária do dia a dia, aqui na nossa língua portuguesa, existem 5 vogais, A, E, I, O, U. Porém, esotericamente falando, existem 7 vogais, que, ademais destas 5, também se inclui a vogal M e a vogal S. Porém, essas 7 vogais possuem uma ordem sagrada, que é I, E, O, U, A, M e S. E cada uma dessas vogais se relaciona com uma parte determinada do nosso corpo, com uma glândula, com uma região e também com uma faculdade que nós vamos mencionar agora a seguir. Então, a vogal I se relaciona com a glândula pineal e se relaciona com a clarividência e a onisciência. A clarividência é a capacidade de ver o ultra das coisas, não somente ver aquilo que está além de objetos opacos, como também conseguir ver aquilo que está presente aqui e agora, porém que não é captado com a vidência, ou seja, com esses olhos ou com esse sentido físico, que é o sentido da visão. A vogal E se relaciona com a clareaudiência, ou seja, com o ouvido mágico, que é a capacidade de que nós possamos escutar a voz do silêncio, escutar o ultra das coisas, que também não se relaciona com esse ouvido físico, e sim com o ouvido mágico. A vogal O se relaciona com a intuição. O que vem a ser a intuição? A intuição, nos diz Aristóteles, é o pressentimento da verdade, ou seja, uma capacidade que nós temos de pressentir, por isso é uma vogal que se relaciona com o coração, que é um templo para nós, o templo coração, que nos dá a capacidade de pressentir, sem a utilização do intelecto, a verdade. A vogal U se relaciona com a telepatia, ou seja, a capacidade de uma comunicação não verbal. Nos contam as grandes tradições gnósticas milenares que há milhares de anos atrás as principais e primeiras raças desse planeta, elas tinham a capacidade de comunicação através da telepatia e só empregavam o verbo no seu caráter criativo, ou seja, só pronunciavam a palavra quando queriam cristalizar algo aqui no mundo físico ou mesmo nos mundos internos, ou seja, o mundo emocional, o mundo mental, o mundo psicológico de cada um de nós. A vogal A, que se relaciona com os pulmões, ela nos dá uma capacidade de recordação, uma capacidade de memória, ou seja, reaviva a nossa memória. Que memória?
a memória de nossa vida passada, ou seja, daqueles acontecimentos que já estiveram nessa nossa vida e que, por ter sido há muito tempo atrás, na nossa infância, na nossa adolescência, talvez nós não nos recordamos. E também nos dá a capacidade de recordar outras existências as quais nós tivemos, ou seja, uma capacidade maravilhosa que vai fazendo com que nós ampliemos o nosso autoconhecimento. A vogal M é uma vogal mágica e maravilhosa que se relaciona nos homens com a glândula prostática e nas mulheres com a região uterina e que tem a capacidade de nos desenvolver no desdobramento consciente em corpo astral. Esse assunto é algo que nós vamos tratar em vídeos posteriores com um maior aprofundamento. E a vogal S também tem uma capacidade mágica e maravilhosa de despertar em cada um de nós os fogos sagrados, porque dentro do nosso organismo nós temos fogo. Não esse fogo que nós estamos comumente visualizando, mas sim um fogo sagrado que nos aquece e que nos dá vida espiritual e vida em abundância. Então essas 7 vogais devem ser previamente vocalizadas ao longo de dias, meses, anos e pela vida toda, com o sentido de nos dar saúde e harmonia e ir nos preparando para que nós pronunciemos de maneira consciente os mantras. Essas 7 vogais se relacionam também com os 7 chakras, que são discos ou rodas magnéticas que nós temos não nesse corpo físico, mas no nosso corpo astral, que é um corpo interno, e que também são maravilhosos para o nosso desenvolvimento espiritual. Recordamos a todos que todo sábado às 10 horas da manhã nós subimos ao canal um novo vídeo. Nos acompanhem e até mais.